Bem-vindos a mais um Landcast. Hoje eu estou aqui com o Daniel Seton, CTO e CPO do Charlie, né, que é uma plataforma, um concierge. Você se sente em casa, fora de casa. É bem legal. Né? A brand é bem legal, o nome é diferente. Né? Eu acho que faz bastante sentido vocês conhecerem a marca. Ele vai dar uma aula para a gente hoje aqui sobre o Charlie, sobre como eles trabalham lá e sobre a carreira dele. Né? Bem-vindo, cara. Muito obrigado. Obrigado, Vinícius. Obrigado pelo convite. Adorei estar aqui. Legal, muito feliz aqui. Antes da gente começar, eu sempre faço isso. Eu acho que é importante a gente começar um bate-papo assim, né? De você se apresentando. Esquece o profissional, esquece tudo que você fez assim, né? na carreira. Uhum. Fala um pouquinho de você, assim. Quem que é o Daniel, né? De onde ele veio, o que ele gosta de comer, o que ele faz. Boa, falo sim. Bom, eu sou o Daniel, eu sou nascido e criado em São Paulo. Passei minha vida inteira aqui. Sou pai de família, tenho 2 filhas, minhas 2 princesas. Sou um cara bem família de forma geral. Gosto de curtir a família, de estar com os amigos. E nem sei por onde eu vou mais. Normalmente a gente fala tanto perguntando às outras pessoas, né, que a gente acaba se esquecendo de se apresentar. Mas assim, de uma forma geral, eu gosto de dizer que eu sou um cara relaxado, um cara tranquilo. E um bom papo, muitas vezes, né? Você gosta de treinar, ir pra academia? Eu gosto. Correr? Eu gosto de treinar, eu gosto de correr. O joelho já não é mais o que era antigamente, mas eu gosto de correr bastante. Inclusive, hoje de manhã eu corri para fazer a minha academia antes de vir para cá. Garanti que ia dar tempo. Ainda tive uma reunião antes de vir, então bati aqui a meta do dia e vamos seguir, né, o resto do dia animado. Essa é uma coisa curiosa. Eu percebi que, não sei como é que é pra você, mas fazer exercício de manhã, pra mim, normalmente dá mais energia pro resto do dia. É incrível, né? É gostoso, né, cara? Realmente, eu adoro correr de manhã. Há um estudo, né? Que quando você treina de manhã, o seu corpo queima, fica mais acelerado durante 12 horas, né? Sim. Então você fica ali mais produtivo, mais energizado, né? Eu sinto que eu tô mais acordado durante o dia. Acho que é isso. Bem bacana. Você nasceu aonde, cara? Eu nasci aqui em São Paulo mesmo, São Paulo? Morei em Pinheiros, perto de Pinheiros, boa parte da minha vida, hoje em dia não mais, né, depois que a gente casou, mas bem aquela região assim, bem tranquila. Legal. E conta pra gente como que foi tua primeira experiência entrando na área de tecnologia, como que você entrou nesse mundo e vai decorrendo pra gente assim? Boa, falo sim. Talvez acho que a primeira coisa que eu queria comentar falando é que a minha primeira escolha de carreira foi seguir fora do padrão. Fora do padrão. Fora do padrão. Quando eu tenho mais de 40 anos de idade, então o mundo de tecnologia mudou muito nas últimas 2 décadas. Eu comecei a trabalhar lá perto de 2000. Então, claro, alguma coisinha eu fazia. Então, a primeira coisa que eu fui fazer, lá com uns 16 anos de idade, mais ou menos, foi estudar como é que eu fazia a montagem e manutenção de computador. Que eu queria não, né? Eu comprava peça na Santa Efigênia e vendia para as outras pessoas. Acho que foi a primeira experiência que eu tive com isso. Aí eu descobri que hardware talvez não é tanto a minha praia e que eu queria fazer alguma coisa, mas eu não sabia exatamente o que fazer. Aí eu acabei entrando na faculdade de ciência da computação e o sonho dos meus amigos era ser trainee numa grande empresa. E eu participei de alguns processos. Na última entrevista eu nunca aparecia. Sabe, Unilever, eu me lembro que foram 7 etapas. Eu passei em todas. Na 7ª eu não apareci. Você não foi? E eu não consegui entender bem porquê. Acho que eu demorei um pouquinho. Eu falei, cara, eu não quero trabalhar assim. Nada contra. Eu acho que são excelentes empresas, excelentes escolas. Mas naquela época, alguma coisa falava para mim, Daniel, talvez não é isso que você quer para sua carreira. E eu comecei a tentar entender o que eu queria. E aí eu arranjei meu primeiro trabalho como estagiário de desenvolvimento numa pequena fábrica de software. E eu falei, cara, é legal trabalhar numa empresa pequena. Eu me senti exposto aos problemas de negócio muito rapidamente. É verdade. Assim, enquanto eu estava aprendendo a desenvolver, e aí tecnologias antigas, né? Eu trabalhava em ASP, né? Nem o pessoal hoje em dia nem sabe o que é isso. ASP clássico. ASP clássico. O pessoal falava do porquê que a gente estava fazendo as coisas. Não era simplesmente, Daniel, vai lá e executa o que eu estou te dizendo. Claro, teve um trabalho para fazer o que quer ser feito, mas vai lá e começa fazendo isso. Então eu começava a aprender por que eu estou fazendo isso. E foi uma coisa super interessante, né? Assim, sem saber direito, mas eu estava aprendendo habilidades, claro. Sem saber, eu estava aprendendo habilidades que iam ser muito importantes no resto da minha carreira.
Curiosamente, meu segundo emprego, não foi para a área de TI. Era estagiário numa outra empresa. Naquela época, estagiário não tinha tanta lenta, eu trabalhava 8 horas por dia, às vezes até mais. E eu era estagiário de um pouco de tudo na empresa. Então, a gente era uma empresa de automação industrial, eu queimava CD com software que estava sendo feito, eu atendia o telefone do comercial, fazia pré-proposta para mandar para o time de comercial, mas o grosso do meu trabalho era arrumar o estoque. Era uma empresa que vendia automação industrial, então vendia muitos equipamentos. E aí eu falei assim, eu faço faculdade de ciência da computação, eu gosto disso, posso montar um sisteminha aqui de gestão, de controle de estoque, rastreamento das peças para acompanhar o sistema, né? O meu chefe na época que também sugeriu a gente fazer isso. E aí eu comecei a ver isso. Então, assim, de novo, muito envolvido com como é que uma empresa funciona. Talvez eu não estava exposto para métricas maiores, né? De OPEX, CAPEX, ROI da empresa, mas pro dia a dia do negócio da empresa e não do bit, do byte, ou como é que você programa isso. Então, programar acabou sendo para mim, desde o começo da minha carreira, meio e não fim. E para mim era legal colocar uma coisa no ar que eu via que as pessoas faziam o controle de estoque, eu via lá que o cara usou para pesquisar. Gente, o meu cliente aqui, 8 meses atrás, fez uma compra aqui comigo, está reclamando que deu um problema. O cara entrava no sistema que eu tinha desenvolvido para buscar qual que era a peça, qual que foi o equipamento, se estava ou não estava na garantia, alguma coisa assim. E isso me dava um prazer muito grande, porque eu via o meu usuário, era uma ferramenta interna, usando o que eu desenvolvi. E eu percebi que muitas das minhas escolhas de carreira ao longo disso estavam sempre... Como é que eu estou próximo do negócio? Então, tecnologia é quase sempre meio. Envolvido ao negócio. Envolvido com o negócio. E a verdade é assim, eu fiz muitas coisas na minha carreira. Né? Mais de 20 anos eu fiz bastante coisa. Eu trabalhei, por exemplo, com aplicativo para celular antes do iPhone. A gente esquece que existia um mundo pré-smartphones. Né? E essa era uma empresa muito legal. Era uma empresa brasileira, mas fazia parte de um grupo português que dava a opção para a gente... Qualquer pessoa podia sugerir o aplicativo que ia ser feito. O grosso do trabalho, a gente trazia jogos que eram desenvolvidos na Europa. A gente precisava portar para aqueles celulares que a gente tinha aqui no Brasil. Né? Então, os Nokia, os Motorola, os LG, alguma coisa assim, a gente precisava portar. Então, esse era o grosso do meu trabalho. Mas depois, a gente tinha sempre abertura. Se você trouxe alguma coisa, alguma ideia, e a empresa comprar a ideia de... inclusive desenvolver a tua ideia, eles pagavam um comissionamento, né? Assim, como se fossem royalties para trabalhar. Então era muito legal. Então a sensação que eu tinha, minha e das outras pessoas, é que a gente estava sempre procurando que ideia que a gente vai fazer. Com que tipo de jogo que faz sentido, que a gente quer desenvolver, ou que outros aplicativos que a gente quer fazer. Olha que curioso, isso eu tô falando, acho que foi 2005. Eu tenho guardado até hoje isso, o papel que eu fiz lá, o pitch que eu fiz. Eu falei, a gente trabalhava com a tecnologia que era da Qualcomm, chamada Bru, que ela amarrava muito forte o aplicativo no celular. E só funcionava com CMDA, era bem mais difícil de hackear do que o concorrente, que era J2ME, né? Baseado em Java. E aí eu fiz uma proposta lá, foi o seguinte: por que a gente não desenvolve uma plataforma que qualquer pessoa no mundo, começando no Brasil, pode desenvolver um aplicativo? Porque antes as lojas não eram da Apple ou do Google, a loja era da operadora. Então era a Vivo, a Claro, eles que diziam o que é pro ar ou não é pro ar. Eu falei, por que a gente não faz uma plataforma que as pessoas não têm tanto... A operadora não vai ter controle, quem vai controlar é a gente vai colocar alguma coisa, a gente coloca lá uma biblioteca no meio do caminho pra gente fazer um splash screen de propaganda, quando as pessoas carregarem e tudo mais. E aí a gente abre para um público muito maior poder desenvolver isso. Claro, tem preocupações com segurança, com um monte de outras coisas, mas a gente faz. Tinha que ser em Java, aí com o Bru naquela época não dava. Mas assim, é uma ideia muito de negócio, certo? Pensa em um Play Store da vida, um Apple Store, sim, assim. Sim. Só que em 2005 ninguém falava muito disso. Aliás, ninguém sabia que tinha muitos aplicativos, né? Não só você pagava o aplicativo, quando você pagava os dados, né? Até o Wi-Fi, tinha muito celular que não tinha Wi-Fi. Isso aí. Então era muito custoso ter aplicativo no Brasil. Então a gente teve uma ideia assim, como é que a gente populariza isso, democratiza isso? No final das contas acabou que não foi muito para frente essa ideia na empresa. Até entendo que os riscos eram muito grandes na época, mas assim, é o que eu falo, a minha primeira decisão de carreira foi não fazer o óbvio
que é não seguir para onde todo mundo estava fazendo e fazer uma coisa diferente. E eu acho que isso teve bônus e ônus fazer isso. Eu contei um pouco de alguns bônus, algumas ideias que eu tive mais próximo do negócio. O ônus, acho que é fácil de dizer, é que eu paguei muito mais com esforço para aprender. Sim. Certo? Quando você entra numa empresa grande, você tem uma escola, o pessoal te ensina um monte de coisa, é um fast track para muitas coisas. Perfeito. No meu caso, eu precisei aprender muita coisa na minha carreira por conta própria. Legal. Tem que correr e fazer muito disso. Hoje, explica pra gente um pouquinho como que é o Charlie, o que faz, como que é a plataforma. Tá. O Charlie é que nem você falou antes, é um concierge. A gente ajuda as pessoas a se sentirem em casa mesmo quando elas estão fora de casa. Então, de uma forma um pouco mais simples de explicar, a gente é uma plataforma que opera imóveis para aluguel. Então, se você é um investidor imobiliário, você comprou um imóvel para locação, você fecha com o Charlie faz tudo para você. De certa forma, é um concorrente do Quinto Andar? Não exatamente, porque o tipo de apartamento que a gente trabalha é outro. A gente é muito focado em short stay. Quando a gente fala de short stay, a gente é o maior operador do Brasil para short stay. Legal. O Quinto Andar faz um monte de outras coisas, mas muitas coisas o pessoal que vai alugar por 2, 3, 5 anos para fazer isso. O que é short stay, para quem não conhece? São aluguéis de 1 a 30 dias. Então, você está vindo para São Paulo para um evento... Vai ficar 10 dias. Você quer ficar 10 dias, é isso. A gente trabalha no que a gente chama de mid-stay e long-stay, que aí é de 30 a 90 ou de 90 dias até um ano. Mas quando a gente fala de short stay, a gente é o maior operador no Brasil que faz isso. Hoje a gente opera mais ou menos 2.500 apartamentos. Legal. Então, um número bastante. Realmente expressivo. Então, entendo que o Quinto Andar tem uma coisa diferente, mas o Quinto Andar é um modelo diferente, outras coisas. O Quinto Andar, inclusive, é parceiro da gente para quem quer ficar perto de um ano, por exemplo. Ou quer ficar mais tempo. A gente tem várias parcerias, a gente trabalha... Sim. No mercado aqui. Até porque o propósito do Charlie é reimaginar o ecossistema de hospitalidade. Então a gente faz muita coisa na jornada inteira, seja a jornada do hóspede, seja do investidor imobiliário, seja do time de operações, Aí eu estou falando limpeza, manutenção, tem muita coisa que a gente trabalha para fazer isso. É um ecossistema grande. Eu tenho 2 estúdios lá no Morumbi, lá, né? Legal. E às vezes eu alugo ele, né? E tem que mandar uma mulher limpar lá, é horrível, cara. Então vocês fazem tudo isso. A gente faz tudo isso. Putz, que legal, cara. A gente cuida para o investidor. Questão de precificação. Existe uma precificação dinâmica, a gente entende o mercado onde a gente está, a praça que a gente está, a gente entende o que está acontecendo na cidade e como é que a gente otimiza o custo, porque acho que toda hospitalidade faz isso. O hotel também muda os preços, né? O Airbnb também muda os preços, mas um proprietário sozinho não tem, talvez, o tempo para fazer o estudo que a gente tem. Então a gente otimiza um valor que é, ao mesmo tempo, bom para o hóspede, mas que otimiza a rentabilidade para o investidor. Então a gente trabalha para maximizar os dois lados, que parece, né, difícil, mas é o que a gente se propõe a fazer, e eu acho que a gente vem fazendo isso... 4 anos e meio de operação, crescendo, então acho que a gente vem conseguindo fazer isso com uma certa eficiência. Legal, eu acho que o Chan da marca, né, do Charlie é o Charlie, né? Charlie. Legal, não é a Charlie, né? Quando você fala o, fica até mais legal assim, né, cara? Exatamente. Somos um concierge. Quando você vê o nosso logo, chapéu de coco, você consegue imaginar uma pessoa mesmo te atendendo e muito bom. Te fazendo se sentir em casa, né? Um concierge. Animal. E vamos lá, assim, como que você se sente hoje numa cadeira de CTO no Charlie, né? Como que é teu dia a dia lá? É um dia a dia bem desafiador, eu diria. Tem muita coisa pra gente fazer. É uma cadeira... Assim, é um ponto legal. Eu chamo de desafiador, mas é o tipo de desafio que eu gosto. Acho que trabalhar em startup talvez não é para todos os perfis, nem todo mundo gosta disso, mas é uma coisa que eu gosto. Então você tem diversos tipos de problemas para resolver no dia a dia. E quando eu falo problemas, não são só BOs que acontecem. O servidor caiu, a gente precisa resolver. Não, isso acontece também. Mas como é que a gente prioriza esforços para resolver problemas de negócio que a gente quer. Então, a gente vai desenvolver alguma melhoria na experiência para o hóspede. A gente vai melhorar a eficiência operacional da empresa e maximizar a rentabilidade para o investidor. O próprio time interno tem uma demanda muito grande. O Charlie tem hoje mais de 200 colaboradores. Então, tem muita coisa para ser feita. Time de CX, time de operação, time de marketing, sales. Então, tem muita coisa para a gente trabalhar.
E sendo uma startup de tecnologia, tecnologia tá um pouco de tudo. E aí tem um negócio curioso, eu aprendi uma palavra em português que eu não sabia no Charlie. A gente fala muito, esses são os valores da empresa, de cibridismo. Cibridismo? Cibridismo, que vem de cíbrido, é você enriquecer a experiência offline com a experiência online. Então somos não é aquele que é uma empresa 100% digital, mas não somos uma empresa 100% offline. A gente é híbrida, a gente tem tanto o online quanto o offline. Que legal, cara, que legal. Você tem bastante experiência, né, em construir, né, e escalar times de tecnologia, né? Conta um pouquinho pra gente, assim, quais são os principais desafios que você tem para liderar as equipes, né, e assim, times de alto desempenho, né? Como que você faz isso? Quais são as suas estratégias? Acho que talvez o principal desafio é cultura. A gente precisa pensar em cultura. E cultura, obviamente, é um tema muito amplo. Tem muita coisa que a gente pode falar dentro disso, mas esse é um desafio grande que a gente precisa entender. Dentro de cultura, ou para ajudar com cultura, a gente precisa pensar em como é que eu faço contratações, as pessoas certas, alocar as pessoas certas no lugar certo. Eu acredito bastante que o desenvolvedor precisa entender, assim, ele colocou um ponto e vírgula no código, ele precisa saber que ponteiro de negócio ele está mexendo. E isso tem a ver não só com a cultura do time de produto e tecnologia, mas também tem a ver com a cultura da empresa. A empresa precisa conseguir trabalhar com uma certa abertura de dados, certo? Você precisa entender o que você está fazendo. Dentro de cultura, eu falo de propósito, certo? Então, um desenvolvedor, uma pessoa de produto, product manager, um product designer, alguém que cuida de infraestrutura, precisa conseguir estar conectado com o que a gente está falando. Se as pessoas não estão conectadas, elas estão lá só para fazer o delas e ir embora para casa, a gente percebe que o time perde um pouco de velocidade, perde um pouco de... Acho que não é nem velocidade a palavra, é paixão. Paixão, vontade. Energia. Paixão, vontade. Não quer dizer que as pessoas precisam trabalhar, se matar 16 horas por dia. Acho que não é isso. Mas quando você está lá, você precisa estar assim, comprometido e com vontade de... Eu quero resolver esse problema. Quero fazer isso acontecer. Então, acho que esse é um dos principais desafios. E as pessoas são assim, obviamente, né, inerentemente, nós somos diferentes. Né? Eu não posso saber o que você está pensando nesse momento. Então, isso funciona para todas as pessoas do time. Então, como é que você faz uma empresa que prioriza a comunicação? Certo? Então, a gente precisa ter cultura de falar. Seja conversando, seja de forma escrita. Uhum. Então, como é que a gente melhora isso? Então, às vezes tem que partir do exemplo, né, de fazer isso, e às vezes tem que ser, de fato, combinados, pré-determinados e dar aquele feedback rápido. Lembra que a gente combinou de fazer isso? Vamos acertar e voltar nesse ponto? Então, assim, acho que cultura é um tema super amplo, super extenso da gente conversar, mas talvez eu diria que é o maior desafio para a gente criar um time... Pessoas, né? Difícil, pessoas. Né, pessoas é muito difícil. Muitas etapas lá na contratação de vocês? Você faz algum teste ou não? Vai no feeling mesmo e... A gente não tem muitas etapas. Inclusive, gente, estou com vagas em aberto nesse momento. Tá? O que a gente está experimentando agora? Até porque, assim, com a inteligência artificial, você manda fazer um teste técnico, a pessoa vai fazer com inteligência artificial para isso. Sim. Acho que uma experiência que o time de gente trouxe para mim agora e que eu gostei da ideia é uma entrevista gravada. Então eu faço uma pergunta, na hora que a pessoa leu a pergunta já está gravando. E a pessoa vai ter um tempo que eu determinei para responder isso. Acho que é para a pessoa fazer... Claro, inteligência artificial consegue ajudar? Consegue, mas acho que você percebe um pouco se a pessoa está fazendo a resposta por conta própria ou vamos chamar a resposta assistida. Né? Não quer dizer que não seja dela. Sim. Quer fazer prompt para perguntar para a inteligência artificial? Depende, você precisa saber o que você está perguntando, lógico. Mas é uma resposta assistida. Não que eu seja contra a inteligência artificial no dia a dia do trabalho. Então, a pessoa usar um pouco isso não é ruim. Mas é perguntar, ela sabe fazer um prompt? Ela sabe ajudar para fazer isso? Então, tem isso. Mas não, o processo não é muito longo, não. Eu acho legal. Demorar demais, a gente esquece quem foram as primeiras pessoas que a gente entrevistou. E, às vezes, a primeira pessoa que ele entrevistou, a segunda é um baita de um talento. E você vai cumprir uma etapa, um processo longo. E, de repente, a pessoa já achou alguma outra... Isso acontece muito. Né? Acontece, né? Então, a gente precisa achar alguma coisa que seja
a balança certa entre velocidade da contratação, mas achar a pessoa certa. E aí vem um último ponto que eu acredito. Hard skill é muito mais fácil de ensinar do que soft skill. É isso aí. Então, as minhas entrevistas eu gosto muito de perguntar e discutir o que as pessoas... Assim, né, depois, né, discutir com as pessoas que entrevistaram, não só eu sozinho, o time de gente, outras pessoas do meu time que entrevistaram, o que a gente achou da pessoa como pessoa. Não como... Esquece o hard, né? O hard obviamente ajuda aquele momento inicial. E claro, assim, se você está com uma oportunidade de sênior e você coloca um júnior, o gap vai ser muito grande e talvez seja ruim para a pessoa. Sim. Então você precisa achar a pessoa que você... a vaga é para um cara sênior, o cara é o que eu brinco de planner, né? Saindo do planner para ir para o sênior, tudo bem, falta um pouquinho, a gente ajuda o cara a chegar lá. Mas às vezes o cara não tem o skill emocional, social para participar num time de uma startup e vai dar conflito. E aí o conflito não vai ser ruim só para ele. O conflito vai ser... Quer dizer, não que a gente não possa ter conflitos, mas esse tipo de cultura diferente, às vezes é um conflito para todo mundo. E aí o time inteiro perde. Porque sempre que alguém entra ou que alguém sai, o time inteiro é modificado. Certo? Então, você precisa criar novamente políticas com o time precisa se reconhecer de novo. Então, a gente tem que entender que mudanças tem que ser feitas, né, com muita parcimônia. E trazer as pessoas que a gente acha que está certo. Obviamente, se a pessoa não bateu, não deu certo, fail fast, né? Pede desculpas e fala, cara, não vai ser bom nem para mim nem para você. E desliga a pessoa, vamos provar de uma boa, né? E segue adiante. Acho que ainda dentro desse ponto, se eu puder puxar mais alguma coisa, quando a gente fala de cultura, de contratação e de crescer times que precisam ser performáticos, eu acho que eu costumo pensar em 3 pilares. Pessoas, processos e sistemas. Você pode substituir sistemas por ferramentas, sendo pessoas o pilar mais importante. Se você não tem pessoas, não adianta você ter processos, certo? E nem ferramentas para executar elas. Mas se você tem as pessoas certas, se você está num processo errado, elas não são performáticas. Se você tem as pessoas certas e o processo certo, a ferramenta ela entra lá como um potencializador. Então, é meio que uma escadinha, mas as 3 coisas se ajudam. Mas começa com pessoas. Você precisa ter as pessoas certas no seu time para fazer as coisas andarem. É difícil também, né? Como que você, por exemplo, você divide a senioridade dentro das pessoas no teu time, né? Aquele é um cara mais pleno, outro mais júnior, eles estão no mesmo time... por exemplo, né, com um gerente, né, você pode ser um pouco mais direto, mais incisivo ali, mas você não pode falar assim, talvez com um júnior, né? Como que você lida com tudo isso no dia a dia? Acho que a primeira pergunta que eu queria te devolver é que tipo de senioridade você está falando? Uma senioridade técnica ou de maturidade? Both, os dois. Começa pela de maturidade. Você precisa ter uma conversa um pouco mais dura com alguém. Se a pessoa for júnior em termos técnicos, qualquer que seja a função que ela está falando, mas ela tem uma maturidade maior, acho que a conversa pode ser um pouco mais franca. Legal. E franca não quer dizer que você vai ser... ríspido, grosso, ignorante. Exatamente. Perfeito. Mas é que você vai ser um pouco mais aberto, né? Usar palavras assim, que sejam um pouco mais claras, sem sombra de dúvidas. Não que eu acho que quando você vai falar com uma pessoa que é menos sênior em maturidade, você pode sugarcoat it, né? Você não dá para adorar a pílula. O que precisa ser falado, precisa ser falado. A questão é qual a intensidade que você está trazendo para as conversas. Mas eu gosto de pensar que feedback é uma coisa que precisa ser falada o mais rápido possível. Claro, você precisa saber se o que aconteceu precisa mesmo dar feedback. Então, respira fundo, sai do calor. Eu preciso falar alguma coisa para alguém? Preciso. Quem é essa pessoa? Como é que ela se comporta? Com que tipo de resposta emocional ela dá para as outras coisas? Então, você precisa customizar o seu discurso. E aí, obviamente, você vai e traz. Sem dourar a pílula, mas falando para as pessoas o que de fato está acontecendo. Legal, é perfeito. Você já liderou times fora do Brasil? Eu liderei um time que era misto Brasil e no exterior. Como que era essa diferença ali? Tinha diferença, inclusive, de línguas? Tinha. Como que é, galera? Esse foi um momento bem interessante, bem legal na minha carreira. Uma startup que foi fundada na Holanda,
foi rapidamente comprada por uma multinacional holandesa, uma das maiores multinacionais da Holanda, que tem mais do que 125 anos de existência, relacionada ao mundo de energia, né? Então, especialmente gás. E eles tinham 25 distribuidores de gás no mundo. E eles falaram assim, isso aqui é muito legal que você está pensando e o melhor mercado para a gente começar é no Brasil. Então, eles lá começaram a desenvolver um produto para fazer aqui. E foram crescendo, foram desenvolvendo, foram fazendo um monte de coisa. Quando veio a pandemia e o preço do dólar e do euro subiu muito, a empresa percebeu que estou faturando em real e gastando em euro. Então, eles começaram a tomar a decisão de fechar o escritório na Holanda. E aí começaram a contratar gente aqui para fazer essa transição. Então, eu gerenciei um time na Holanda por pouco menos do que um ano. Né? Brasil e Holanda. Só que eu falo Holanda porque era sede. Porque, na verdade, na Holanda não tinha só holandeses. A gente estava no fim da pandemia. Então, eu tinha gente que estava espalhada no mundo inteiro. Então, eu tinha chilenos, portugueses, brasileiros, egípcios, ucranianos, russos, holandeses, belga, nem me lembro o que mais que tinha. Então, é uma coisa curiosa. Caraca, belga, acho que eu nunca falei com belga. Tinha um belga. Assim, belga e holandês, eles falam inglês com muita facilidade. Os holandeses é impressionante. Realmente impressionante. Tinha sul-africano, morando na Europa. Não me lembro se tinha mais alguma nacionalidade, mas tinham várias nacionalidades. Legal, bem diversificado. Bem diversificado. A primeira coisa que aconteceu comigo foi que eu percebi que, no primeiro momento, eu não sei se vocês já passaram, deve ter passado por essa experiência, mas quem nunca passou na hora que você precisa chavear do inglês para o português no mesmo dia, a tua cabeça cansa muito mais rápido. Então, mas isso aqui, o curioso é que você se acostuma rapidamente também com isso. Sim. Então, deu 1 ou 2 semanas que você está... Sim, claro, no começo eu estava numa jornada um pouco mais extensa, né? Começa às 8 horas da manhã até 1 da tarde com o time Holanda e depois você precisa virar a chave e montar um time no Brasil. Eu já tinha uma outra pessoa, mas eu precisava montar um time no Brasil. Fazer transferência de conhecimento, um monte de coisa. Então, essa mudança, né, acaba sendo onerosa. Mas passou 2 semanas, você já começou a se acostumar, tá normal. A única coisa que acontecia, você estava falando com um time no Brasil, o pessoal falou assim, Daniel, você está falando inglês agora. Eu falei, desculpa, vamos chavear de volta aqui. E aí você seguia. Mas uma das coisas que eu aprendi que foi muito importante é documentação assíncrona e escrita. Assim, é impressionante o quanto a gente acha que a gente se comunica bem. Não sei se você já fez esse exercício de parar para pensar ou para perguntar. Quando você faz uma reunião, seja presencial ou online, terminou a reunião, perguntar para outra pessoa, o que você entendeu da reunião? Isso é legal. Mas escreve, não fala para mim, escreve. E eu fiz isso mais ou menos nessa época porque eu comecei a perceber que, caramba, o que a gente conversa numa reunião não necessariamente é o que eu entendi. O que a outra pessoa quis dizer não é o que eu entendi. E o que eu falei também não é o que a outra pessoa entendeu. Então, a comunicação escrita, a gente perde um pouco da emoção que as pessoas falam. Então, a emoção é muito mais interpretativa de quem está lendo. Mas, quando você começa a escrever, ser mais descritivo, você fala assim, eu acho que a gente tem um alinhamento melhor do que precisa ser feito. Então, essa foi uma dica muito importante que eu aprendi, assim, do outro lado do mundo são pessoas que nem a gente. Como é que a gente faz para garantir fuso horários diferentes? Que todo mundo entendeu. Que todo mundo entendeu. Uma diversidade absurda. Exatamente. Então, a primeira coisa é a comunicação. A segunda coisa é o que você acabou de falar. Tem muita diversidade no Brasil. O Brasil é um país pouco homogêneo. A gente tem... vieram imigrações de um monte de lugares ao longo dos anos, então a gente montou uma cultura bem diversificada. Mas quando você está num time diversificado, a gente precisa entender que, de fato, a cultura das outras pessoas é diferente da nossa. Então, você vai falar com o europeu, especialmente o holandês, eles são muito mais diretos. Se você participa de uma reunião, um holandês falando com o outro, assim, às vezes você acha que eles estão sendo até um pouco grosseiros, mas não. O cara que escutou, ele agradeceu a conversa e ele devolveu no mesmo tom. Mas se você vai falar com um asiático e você é o líder do asiático, talvez a comunicação não pode ser a mesma. Exato. Certo? Ao mesmo tempo que, se você acha, você tem que entender de onde vêm as pessoas, qual que é a cultura da empresa e como é que você trabalha individualmente com as pessoas para elas entenderem a diferença própria
da cultura própria com a cultura da empresa. Então é um trabalho de vai e volta, né? Assim, como é que a gente vai organizar as diferenças culturais? Então, como eu preciso me posicionar, mas sem perder a cultura da empresa. Animal, cara. Muito então, legal. É um trabalho assim é que... difícil, né? É difícil, Tem mas é uma legal. balança gigantesca aí no meio, né? Com certeza. Você também fez transformações digitais, assim, né? Fiz. E é mestre nisso aí. Passou por vários desafios, né? Uhum. Assim, você obviamente envolveu muito a transformação cultural, né, na transformação digital para conseguir ter ali o meio termo e, enfim, ter um êxito na transformação, né? Como que foi tudo isso? Conta pra gente, assim, quais foram os principais desafios, quais foram as principais oportunidades identificadas, enfim, que você enfrentou. Acho que você já começou a responder o principal desafio. O principal desafio é uma questão de cultura. Na verdade, é o seguinte, transformação digital não é transformação digital de verdade, é transformação comportamental. As pessoas precisam entender que elas precisam fazer alguma coisa diferente. E aí a gente está falando de resistências. E a resistência não necessariamente ela é uma coisa clara para as pessoas. Certo? As pessoas às vezes simplesmente estão acostumadas a fazer do jeito delas e para elas está funcionando. Então, como é que elas entendem que às vezes para a empresa não está funcionando? É isso aí. Ou que para ela funciona, mas para o outro não funciona. Sim. Então, você vai falar sobre o ótimo local versus o ótimo global. Então, às vezes, você precisa vender uma ideia para a pessoa que o trabalho dela vai ser um pouco pior, mas que no todo a empresa está ganhando. E é um trabalho muito difícil isso, né? Bastante, Sim, cara. imagina você fez É difícil, cara. cargos em empresas grandes. Como é que você vende isso? Ó, eu vou piorar para você, mas no todo vai ser melhor. Como é que as pessoas recebem essa notícia? Não, e tem que trazer as pessoas para tomarem essa decisão junto com você antes de você... Vamos conversar. Você já sabe onde você quer chegar, você já sabe qual é o resultado, mas para que as pessoas se sintam parte daquilo, você traz a galera e vamos receber ideias para tomarmos uma decisão e você, no meio do caminho, vai... Né? Exatamente. É legal isso, né? Então, para isso, assim, você precisa vender uma ideia. Vender a ideia. Então, não é vender a transformação. Eu falei no começo, eu vou repetir agora. Tecnologia é meio, não é fim. Sim. Você precisa vender uma ideia do fim. O que vai ser bom para a gente colocar. E o meio, a transformação em si, é só, digamos assim, o preço a pagar, a estrada a percorrer. Melhor do que falar o preço a pagar. Porque a gente está sempre percorrendo uma estrada. É só, a gente vai fazer uma pequena... Né, vamos sair daqui de uma estrada esburacada para a gente ir até uma estrada pavimentada. Mas para chegar lá, eu preciso atravessar um canyon e chegar do outro lado. Então, como é que a gente faz isso? Como é que você vende a ideia de quando você está descendo e falar, a gente vai ter que subir tudo aquilo ali depois, que as pessoas vão comprar a ideia. Eu quero fazer isso. Pensa quando você está correndo. Difícil. Né? Assim, por que você está correndo um pouco mais? Assim, qual que é o objetivo final? Certo? Então é isso. Assim, a gente precisa vender essa ideia o tempo todo. Só que não vender como, sem desmerecer, mas como um vendedor. As pessoas precisam entender que elas precisam enxergar na gente que a gente comprou essa ideia. Que a gente fala disso com paixão. Com energia. Com energia, exatamente. Eu acho que esse foi um momento legal na minha carreira quando, curiosamente falando assim, eu fiz uma transformação um pouco numa startup que eu passei. E aí, quando eu saí dela, eu estava conversando com um dos meus pares, que era o CEO lá da empresa, e ele falou, Daniel, todo mundo vai lembrar aqui pelas entregas que você fez, a plataforma que você mexeu, que a gente ganhou isso, melhorou aquilo, números da empresa e tudo mais. Mas poucas pessoas vão te dizer o que eu vou te dizer agora. No final do dia, você mudou a cultura dessa empresa. Você vendeu uma ideia de que a gente deveria trabalhar de um jeito diferente. Para muitas pessoas que nunca tinham trabalhado em startup antes. Mas não é que você vendeu uma ideia, assim, fazendo um PowerPoint, apresentando, isso aqui é legal. A gente via você fazendo as coisas e quando você entrava numa discussão com a gente, dava para ver que você queria muito fazer aquilo acontecer. Assim, que você tinha sabe, uma paixão por acontecer de uma forma diferente, que para você não estava falando sobre transformação. Você simplesmente estava executando de uma forma diferente. E que as outras pessoas não estavam enxergando o que você estava enxergando. Então, o teu trabalho era só abrir os nossos olhos. Legal, legal. E aí eu falei, pô, cara, esse é um trabalho de transformação digital, sim, de uma certa forma, transformação cultural. E esse é um momento que você fala, putz, é muito bacana. E aí um negócio curioso é que numa outra empresa, eu tive um CEO, quando a gente estava falando sobre realmente
precisamos transformar as coisas, ele falou uma coisa que ficou comigo, que é o seguinte: Daniel, nem todo mundo vai entender o que você está falando, por qualquer que seja o motivo. Para algumas pessoas você precisa vender dificuldade. É isso aí. E aí ele falou um negócio curioso, assim: parte do change management às vezes é você piorar a vida dos outros, para quando vier o que você quer colocar de verdade, as pessoas vão falar, caramba, isso aqui é muito melhor. Mas elas precisam entender que no dia a dia delas não é aquela pequena mudança incremental que fez para elas, pro todo é uma mudança significativa. Então às vezes você precisa vender uma dificuldade. E é um negócio que é muito curioso, né? Você para pensar assim, é ruim a gente vender dificuldade para os outros. Difícil, né? É difícil. Ruim, né? Assim, a gente não quer que seja difícil o trabalho dos outros, a gente quer facilitar. Sim. Só que às vezes as pessoas não estão conseguindo enxergar. Então às vezes você precisa mostrar, cara, vai acontecer tal coisa. Aí a pessoa entende, nossa, aqui é muito pior do que eu estava antes. Vamos melhorar então? Aí você vem com uma solução. Então, assim, de novo, assim, pessoas. Sim, exatamente. É um negócio curioso, né? Você está falando com um cara de tecnologia que fala mais de pessoas do que de tecnologia. E tá mudando muito, realmente, isso, né? Uhum. Antigamente você botava um fone de ouvido, via a tela preta, entregava feature e tal, ok. Tô entregando ali, acabou, né? Mas agora você tem que pensar no negócio, tem que pensar na pessoa que está do seu lado, na pessoa que você vai colocar naquele time, o que ela vai fazer, onde aquilo vai impactar, né? Então tem todo, né, um ecossistema, né, por trás, e baseado em pessoas, né? Pessoas, processos e ferramentas. É isso aí. Muito legal, cara. Como que você equilibra o resultado de negócio, né, a todas as inovações técnicas? Assim, você divide nas tuas sprints dos seus times. Aqui, ó, você tem 20% para débitos técnicos, você tem 10% ou whatever, 50% para inovação. Como que você faz essa divisão? Legal. Acho que a primeira coisa que, antes a gente definir alguma coisa, é a gente saber onde a gente está. Então, quando a gente define uma sprint, a gente tem muitos sonhos. Quando chega no final do sprint, quanto que a gente cumpriu desses sonhos? E aí a gente começa a entender que a gente precisa metrificar as coisas. Aí entra um pouco da parte de processo e ferramentas. E aí você começa a entender. A verdade é assim, né? Eu já trabalhei com muita gente que não gosta de trabalhar com sprints, porque fala assim, o mundo é muito dinâmico. Você faz um plano hoje e amanhã vem um BO, qualquer que seja ele, você mudou outro sprint que você precisa resolver ele. Assim, o pessoal fala, é uma utopia dizer que você só vai trabalhar naquela 1 semana, 2 semanas, 3 semanas naquilo que você se propôs a fazer. Não existe isso no mundo real. E eu concordo com essas pessoas. Sim. E aí eu costumo pensar, tudo bem, mas assim, você está falando sobre o imprevisível. Mas se você de fato analisar os dados, o imprevisível é previsível. Se você taguear a quantidade de interrupções que você teve numa sprint com coisas que entraram, sejam elas um bug que você precisa corrigir, um problema de sustentação, ou um chore que entrou, ou de fato, olha, o cliente precisa de alguma coisa nova, eu preciso repriorizar alguma coisa e trocar, mas você considerar aquilo como uma interrupção ao teu plano original, se você começar a mensurar isso, você consegue saber o quanto da sua sprint, das suas últimas 10 sprints, foram interrompidas. Então, quando você for planejar, você já vai criar esse buffer. Sim. Você não vai colocar 100% do meu capacity para fazer coisas novas. Exato. Você vai colocar 100% menos a taxa de interrupção. Perfeito. Ao mesmo tempo, você vai trabalhar para diminuir a interrupção. Então, você faz uma análise. Quanto da minha interrupção é bug? Quanto da minha sprint tem que ser dedicada para débito técnico? Quanto da minha interrupção é demandas de novos clientes ou de alguma coisa que precisa... Demandas de negócio, vamos chamar assim. Então, o que está acontecendo? É um problema de falha de priorização? É um problema de comunicação na empresa? Ou é simplesmente um problema maior cultural na empresa, onde tudo é para ontem e aí o pessoal acha que a gente é pastelaria, né? Bem comum falar isso. Então, você precisa trabalhar na causa raiz do seu problema. Então, vai fazer combinados, seja com o teu próprio time, para entender. Então, o desenvolvedor que entende do negócio, ele, a primeira pessoa que vai levantar a mão e falar assim, eu acho que na nossa sprint a gente não está atacando o problema de verdade. Isso aí. A gente precisa melhorar. Legal. E aí tem mais. Eu gosto, por exemplo, de... Você vai pensar numa planning. A minha planning nunca é uma planning de verdade. Na verdade, a planning já foi feita. A planning é só para validar se de fato ela foi feita, escrita e refinada. Claro, isso é um processo a ser construído, né? Mas times que aumentam a performance, que tem alta produtividade, quando eles chegam na planning mesmo,
eles estão chamando outros stakeholders e estão dizendo, esse aqui é o meu compromisso. Tem alguma coisa que você está querendo fazer aqui que está muito fora. Mas teoricamente as coisas já estão 85% estão priorizadas. E o curioso é que times que entendem do negócio, que se aprofundam no negócio, o stakeholder normalmente vai falar, não, cara, é isso mesmo que eu preciso. O que às vezes acontece é que você tem um time, um squad que atende mais um stakeholder, e aí alguém fala, Daniel, né, ou quem quer que seja no time, pelo amor de Deus, cara, eu tô com um problema aqui que eu preciso aumentar a prioridade. Será que a gente consegue colocar isso agora? E aí é um trabalho de negociação. Legal, eu consigo colocar. O que vai cair aqui? O que a gente está disposto a cair para essa sprint? Perfeito. Então, é difícil a gente mensurar, colocar assim, ter uma regra pronta. X% vai ser assim, Y% vai ser aquilo. Claro, existem coisas de mercado que falam, você vai ler livros, né, literatura, fala, você deveria dizer que 10 a 20% do teu sprint é dedicado a aspecto técnico. Isso é baseado em experiência. Mas tem momento que você precisa ter mais do que isso, porque o time não está pronto, o time não está maduro para chegar lá. Tem momentos que você vai falar assim, tomamos decisões erradas no passado e a gente vai precisar reescrever o produto. Então não é débito técnico, certo? Pode até ser débito técnico, mas é um trabalho de refactoring muito maior e você precisa escolher com muito mais critério e com calma o que você está fazendo mesmo. Então... Animal. Nesses 15 anos que você tem mais ou menos de experiência... Até mais, né? Já fosse de 20 agora. Meu Deus, 20, me senti velho. Quais foram as principais experiências, assim, os principais aprendizados que você teve, que você gostaria de compartilhar para a galera? Assim, cara, eu tive tais aprendizados, cuidado com isso, eu fiz isso, aprendi isso, sabe? Boa. Você quer ir para algum nível específico na carreira ou de forma geral? Sentido? A primeira coisa é se envolva com o negócio que você está. Legal, ótimo ponto, cara. Cara, assim, você não é uma engrenagem no sistema. Esteja lá por estar, né? Você não é um número... não esteja lá para estar. Não bata seu ponto, cara, terminei o dia e tudo mais. Legal. Entenda o que você está fazendo. Vá mais a fundo. Dedique-se. Sim, é um ponto que você vai colher muitos benefícios. Talvez o benefício não seja imediato, mas ao longo do tempo você vai colher o benefício. Um dos principais benefícios que você vai colher, eu já canto a bola aqui, é que as pessoas vão vir a você para pedir a sua opinião. É verdade. Quando você é um cara que só executa e só faz o que está acontecendo, as pessoas te dizem o que elas querem. Quando você virou de fato uma pessoa que entende o negócio, independente se você é júnior, sênior pleno, ou líder, ou tech lead, tech manager, VP, o cara se tiver. Quando as pessoas veem que você quer fazer as coisas, elas vão pedir a sua opinião. Elas vão te respeitar como uma pessoa que quer chegar no mesmo objetivo que elas. Então talvez esse é o primeira dica. A segunda dica que eu vou dar é preocupe-se com o que as outras pessoas estão entendendo do que você fala. Certo? Comunicação. Comunicação não é o que você diz, é o que o outro escuta ou o que o outro entende. E isso é um trabalho que, assim, para mim, eu preciso me relembrar disso o tempo todo. Eu saio de reuniões e eu faço às vezes uma reflexão assim, será que eu consegui me expressar bem onde eu queria? E se eu acho que não, sabe? Anotar e colocar lá, falar, o que eu posso melhorar? E às vezes eu não sei como melhorar. E aí eu vou pedir ajuda para outras pessoas também, mas aprender assim, a garantir que as outras pessoas entenderam o que você está querendo dizer. Legal. Acho que a terceira dica que eu vou dar aqui, vão ser 4, tá? Que eu pensei. A terceira dica que eu vou dar é assuma os seus erros. Legal. Eu acho que a gente tem medo, né? E eu entendo, assim, pelo menos pra mim, comecei a carreira aí, né? 2000, 2001, coisa assim. Estar errado significa que você perde pontos com a empresa, você deixa de ser reconhecido. Muitas vezes era isso. Então as pessoas não queriam estar errado. Acho que já mudou muito para a maioria das empresas. Acho que ainda tem empresa que tem um pouco disso. Mas quando você admite que você está errado, ou eu vou mudar, quando você não admite que você está errado, a primeira pessoa que você está mentindo é para você. As pessoas sabem, né? As pessoas percebem. Mas mesmo que as pessoas não percebam, ou que tem assim, no final do dia, assim, quando você não admite que você está errado, você mentiu para você. E quando você faz isso com frequência, sabe o que acontece? Você acredita na mentira. É verdade, cara. Então, assim,
tem momentos que você fala, cara, eu errei aqui. E aí verbalizar em voz alta, às vezes é muito difícil pra gente mesmo. Então, eu me forço muitas vezes a admitir em voz alta pras outras pessoas, cara, eu errei. Certo? Eu errei. E eu falo, eu errei nisso, naquilo, no outro. É difícil, mas quando a gente admite, primeiro pra gente, a gente fala em voz alta, o exercício de falar em voz alta não é pro outro saber que a gente errou. É pra gente falar em voz alta. Então, sabe, é um processo, na minha opinião, que, de fato, o quanto disso traz pra realidade, ele virou concreto. Não são só sinapses, são palavras verbalizadas de uma forma consciente. E a verdade é que é difícil, não é fácil fazer isso. Então, é muito treinamento, é muita autoconsciência disso. Claro, nem sempre você entende que você errou. Às vezes você tem uma opinião diferente das outras pessoas. É isso aí. Mas quando você fala, caramba, eu acho que eu errei mesmo, verbaliza. Verbalizar é o primeiro passo para você mudar. Que legal, cara. E a quarta dica que eu vou dar é seja curioso. Com tudo. Porque a curiosidade gera muitas ideias, né? Isso é muito legal. A energia de você estar querendo perguntar como funciona. Às vezes a resposta está na pergunta, não porquê ali, né? É bem legal, cara. Exatamente. Quando você é curioso, você começa a aprender as coisas assim, no dia a dia, sem perceber que você está aprendendo. De repente você olha para trás e fala, uau, eu descobri isso. Tiveram diversas ocasiões que você entrou na empresa e tem gente que estava lá há 1 ano a mais que você, e você entrou tem 3 semanas, 1 mês, e alguém vira para você, caramba, como é que você sabe disso? Tipo, você acabou de entrar na empresa. Aí eu fiz perguntas. Não, mas como é que você realmente... Eu falei, então, eu fiz perguntas. Eu investi o meu tempo e a minha energia para tentar entender o que estava acontecendo. Não dá pra gente entender tudo. Às vezes tem empresas que são muito grandes, muito complexas. Então você precisa focar o que você quer aprender primeiro. Então você vai lá e você seja curioso. Você corre atrás. Mas ser curioso não é só com o negócio onde você está, é com outras coisas também. E aí sim vamos falar de tecnologia. Seja curioso com a tecnologia. Experimente coisas. Quando, sei lá, às vezes eu estou falando com desenvolvedores, aí falam, né, sem entrar na parte técnica muito grande, tem muita gente que é super especialista em banco de dados relacional, mas nunca teve a curiosidade de experimentar um banco de dados não relacional. E aí você fala... Não sai da zona de conforto, né? Eu não sei se é zona de conforto, se é medo, se não, foi uma escolha consciente de eu ser super especialista em alguma coisa. Mas aí eu falo, aprenda não para você trocar de stack, seja banco de dados, back-end, front-end, o que quer que seja. Aprenda porque o modelo cognitivo para você fazer alguma outra coisa, quando você voltar para aquilo que você está fazendo hoje, você vai ter pensado de uma forma diferente. Perfeito. É isso aí. Então, assim... Você muda a forma que você pensa. Então você faz o teu trabalho melhor. Animal. Ah. Animal. Galera, hoje eu conversei com o Daniel Seton, uma enciclopédia. Aí vamos ter cortado. Fala, galera. Hoje eu conversei com o Daniel Seton, um baita cara. Incrível, bicho. O cara deu uma aula aqui pra gente, Dani. Imagina. Muito legal, cara. Eu poucas vezes, assim, vi tantas coisas no detalhe como você trouxe, assim. E parabéns. Obrigado. Bicho. Parabéns pelo teu trabalho, parabéns pelo que você vem criando lá. A marca é muito legal. Eu vou virar cliente agora, cara. Por favor. Convido você e todo mundo que tá vendo a gente a experimentar um Charlie. Mesmo que você... o grosso que a gente tem em São Paulo, mas é o seguinte, sabe aquele dia que você tá cansado, quer fazer uma experiência um pouquinho diferente? Dorme uma noite no Charlie. Ah, legal, cara. Sabe, às vezes sair de casa um pouquinho... Eu faço isso com a minha esposa, né? Nem com cupom, com nada. Eu pago no meu bolso isso, mas é porque... Sai de casa, assim, claro, né? No meu caso eu preciso ver quem vai ficar com as crianças. Mas é legal você fazer uma coisa diferente, mesmo que seja na cidade... Né? 2.000 e quantos, mais ou menos, você falou? 2.500 apartamentos que a gente tem. Hoje a gente está em São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro. Novas praças em breve. Então... Show de bola. E turma, se você tem algum pain point, se você tem algum problema dentro da companhia, a gente tem os melhores profissionais de tecnologia. Assim, nesses 16 anos de tecnologia, a gente conseguiu pensar os melhores devs, os melhores arquitetos. Tem galera muito boa por aí em todas as empresas, mas né, a gente conseguiu
separar uma grande parte deles aqui na Land e a gente consegue entender teu problema. A gente faz um assessment sem custo nenhum na tua empresa. Eu faço o assessment com o time. A gente desenha uma concepção de produto, então eu mostro para você como resolveria teu problema. Né? Em quanto tempo, quanto você teria de eficiência na resolução desse problema. Eu crio um business case para você aprovar o budget com o CFO e aí na sequência a gente constrói, né, a 4 mãos. Então é um time muito bom, né? A gente aloca o profissional na tua empresa. Se você não gostar, eu troco no primeiro mês e não te cobro nada. Eu garanto que ele tem o hard e o soft skill que você precisa, tá? Entre aqui landtech.com.br, compartilhe esse vídeo. Né, se inscreva aí no canal, acho que é bem legal. Acho que nós somos um dos únicos canais de fato, Dani, que traz os CIOs, os CTOs, né, a galera executiva para conversar e trazer esses insights, contar um pouquinho do dia a dia da vida. Isso é muito legal, né? É um canal novo, mas vem crescendo muito rápido. Muito bacana, as conversas são muito boas. São assim, boas, né? cara. Imagina, cara, assim, é muito legal. Você, o Domingos da CIMED, o Bruno da RAP, assim, uma galera muito forte assim, vindo falar e, sabe, trocar experiência, né? Isso é muito bom. E se você quer conversar com o Dani aqui, a gente vai começar a abrir agendas em breve. Ele vai liberar, vou encher o saco dele aqui para ele abrir 3 horinhas, 2 horinhas, whatever. Algum tempo na agenda dele para ele começar a mentorar também vocês que nos escutam, né? Então, são mentorias bem legais, CTOs que têm mais de 15 anos de experiência, né? E é importante para a tua carreira você sentar e conversar com um cara desse, né? Então, procura o nosso time, peça a mentoria, tá? E a gente abre uma agenda e conversa com vocês, alinha com vocês, tá bom? Vai ser muito legal fazer isso, pessoal. Bem legal mesmo. Acho que você tem uma baita bagagem para isso, cara. Obrigado. Obrigado por estar aqui. Quer deixar alguma dica, falar alguma coisa para a galera? Olha, sejam curiosos, essa é a minha dica, eu acabei de falar, e sejam felizes no trabalho. Tá? Energia. Energia, muita energia. Só por última coisa eu brinco com o pessoal no trabalho, no time, segunda-feira é o melhor dia da semana. Eu adoro, cara. É o dia que você tem a semana inteira para resolver o que você precisa. Animal. Certo? A gente gasta muito mais tempo no nosso dia trabalhando, da semana e tudo mais. Não dá para deixar para ser feliz só no final de semana. Vai ser difícil, vai ser complicado, tem dia que você vai chegar exausto. Mas assim, se você gosta, se é feliz no que você faz, você acorda mais animado e segunda-feira é um dia produtivo, é um dia legal. Não é um dia de chorar que o final de semana acabou. Então fica a dica aí para todo mundo ser feliz no trabalho e ser feliz no dia a dia. Galera, esse cara aqui tem energia, tem brilho nos olhos quando fala. Então, entrem lá no Charlie, que eu acho que faz sentido. É um cara bom, é uma plataforma bem legal. A brand é muito legal, tá bom? Um abraço, turma. Valeu,